um plano muito bem elaborado. Nós precisamos acordar e entender que existem motivos do porquê essa geração de mulheres virou o que virou. E foi exatamente sobre esse assunto que eu descobri um fato assim que é uma monstruosidade. A gente vai descobrindo conforme a gente vai pesquisando, e aí a gente vai ficando cada vez mais assim, não, sabe? Você acredita que o ser humano é capaz disso, mas você não quer acreditar. E é por isso que as mulheres dessa geração chegaram no ponto que chegaram, e também que os homens dessa geração chegaram no ponto em que eles estão. Não é uma coisa comum, é uma monstruosidade. O que eu vou falar nesse vídeo é uma aberração produzida, e eles engendraram um plano no meio de tudo isso para atingir a masculinidade, mas eles não atingem só a masculinidade. Na verdade, eles acabam atingindo, não é, a feminilidade, as mulheres, tudo isso para o quê? Para construir uma mentalidade de masculinidade perversa sobre a figura do homem. Então, já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho. Eu tenho falado sempre nos meus vídeos da importância dessas ações. Então, faça isso, você vai ajudar com que essa mensagem seja impulsionada e vai nos ajudar muito, muito mesmo. Olha, destruir a imagem do homem na cabeça da mulher, e como, não é? Como? A gente vai falar sobre isso aqui, sabe? Desde que a mulher está engatinhando. Gente, isso é muito sério que eu vou falar aqui nesse vídeo. Não é sobre construir só uma imagem maligna, perversa da imagem masculina, mas é desconstruir, sabe? Não é só a questão do criar, mas é destruir devidamente e de modo projetado. Vou falar sobre um indivíduo aqui, o nome dele é Craig McCracken. Esse cara engendrou, junto com uma outra equipe, um plano para atingir o subconsciente das meninas ainda na mais tenra infância, e de uma forma... Como que eles podiam fazer isso? Se não fosse de uma forma lúdica. Então, eles tinham de atingir crianças, e aí eles iam atingir meninas e meninos, e a influenciar, a criar padrões mentais na mente dessas crianças. Olha, isso já há um tempinho atrás, tá? Eu vou chegar lá, você vai entender de quem que eu quero estar falando, tá? Eu quero que você veja essas imagens aqui. Se você vir essas imagens, você vai entender do que eu estou falando. Mas, olha, é de suma importância que você fique até o final desse vídeo, porque eu tenho, assim, coisas inomináveis. Você não vai acreditar no que eu tenho para dizer a respeito disso daí que parece tão bonitinho. Ai, que lindo! Ai, que fofinho, né? Parece lindinho, fofinho. Então, não sai desse vídeo que eu vou te mostrar as coisas horripilantes que estão por trás da produção desse trabalho que o Craig McCracken, junto com uma equipe, não é, fez, mas quem idealizou foi ele. Olha, essas meninas superpoderosas, elas surgiram de um homem, não é? E esse homem aí, você vai pensar que é o professor lá, não, mas é o Craig aí. Foi ele que era a encarnação da criação dessa coisa louca. Então, essa menina aqui, para eu chegar na essência, eu tenho de falar da mensagem que eles introduziam na cabeça de meninas e meninos na mais tenra idade. Olha, eles criaram os vilões aí dessas meninas, e o vilão mais conhecido é o Macaco Louco. Você conhecia o Macaco Louco? Não, então agora você conheceu aí através
dessa imagem. Ele é um primata distorcido, e representa um homem selvagem, super inteligente, com o cérebro ali, né, exposto. E o que ele faz? Ele simplesmente quer destruir as meninas que representam as mulheres. Então, ele quer só destruir, acabar com todo o potencial de força feminina. Ele é um consumidor, destruidor de todo tipo de capacidade, de força, de tudo que a mulher querer mostrar. Então, ele é o primata, ele representa o homem que, segundo elas, é o homem que quer tirar, não é, a visibilidade do poder feminino. E ele era originalmente um assistente do professor Utônio, porque o professor Utônio foi ele que criou as meninas superpoderosas, como? Colocando açúcar, coisas boas e um elemento X. Ele criou. Essas meninas não foram criadas por Deus, foram criadas pelo homem. Então, a mensagem dessa série é que é o homem, o ser humano, que cria coisas. Deus não existe. Deus não está na jogada. É o ser humano que cria. Mas aí eles incorrem naquela mesma condição. Parece que é assim um ato falho. Eles colocam um homem criando as superpoderosas. E daí o que eles fazem? Eles criam que as superpoderosas ficaram mais poderosas do que seu criador. E então, se tivesse sido Deus que tivesse criado, então o ser humano teria ficado, o ser humano não, a mulher teria ficado mais poderosa do que o próprio Deus, que sendo capaz de destruir até Deus. Por quê? Porque elas poderiam, a qualquer momento que elas quisessem, destruir o professor Utônio. E o professor Utônio, ele tem esse nome porque vem de plutônio. E o plutônio é um elemento cancerígeno. Então, o professor não era o cara bonzinho. Elas foram criadas pelas mãos de um elemento que pode destruir e matar o ser humano. Isso, um elemento cancerígeno. Foi a partir desse elemento cancerígeno que as meninas superpoderosas foram criadas. Então, pensa se ele realmente queria fazer o bem e estava mesmo pensando em fazer o bem, vindo de uma condição dessa. E outra coisa medonha e horrível sobre as meninas superpoderosas: foram criadas para proteger as mulheres dos homens, que são a representação de todo o mal na face da terra, tudo que é destrutivo, tudo que é ruim. Então, essas meninas foram criadas para combater a masculinidade, para combater os homens. Por quê? Porque os homens eram a representação da força maligna na face da terra. E entre os vilões das meninas superpoderosas, acredite, sabe aquelas amebas? Sabe aquelas amebas? Aquelas benditas das amebas representavam o Espírito Santo, Deus e Jesus Cristo. A trindade de Deus. As três amebas representavam Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três amebas antropomórficas de baixa energia, baixa capacidade, mas faziam muito mal e por isso eram considerados vilões, porque eles vinham e tornavam as pessoas abestalhadas, retardadas, abobadas, pessoas sem capacidade de crescimento. É exatamente isso que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo fazem na vida das pessoas. Outro vilão, e esse eu falei, Deus, pelo sangue de Jesus, há quanto tempo esse povo está fazendo coisa monstruosa? Tinha um outro vilão que chama
Rim, que é o ele, né? Esse vilão era para acabar com as mulheres, era um demônio andrógeno com poderes mágicos, de aparência ele era um homem com aparência de mulher, mas aí tinha umas garras, né, umas puãs nele ali, mas todo montado de mulher e com toda aquela força masculina nele. Ele só queria acabar com todas as mulheres, inclusive com as meninas superpoderosas e com a força delas. Ele queria sugar a força feminina. Então, um demônio andrógeno com poderes mágicos, a aparência assustadora. Olha, desde o século XVIII, e agora eu quero trazer essa informação aqui, se você pensa assim, as meninas superpoderosas foram criadas lá em 1990, né, 94, elas foram criadas em 1998. Se você pensa, elas foram criadas lá na década de 90, não estavam nem pensando nisso, desde 1920. Em 1926 já ocorreu a primeira cirurgia trans. Eles já vinham fazendo experiências de transexualidade desde o século XVIII. Então, em 1926, no século XX, já tinha 200 anos que eles já vinham fazendo vários experimentos e muitas pessoas morreram, inclusive a primeira pessoa que fez aí em 1926 essa transição e que foi, né, alardeado, que foi feito e que mostraram que tinha feito, que pensaram que tinha havido sucesso, logo em seguida, assim, um pouco tempo depois, morreu, porque pensou que podia tudo e quis até fazer um implante de útero, e no implante de útero morreu naquela época. Então, olha, entenda o que está dentro desses desenhos considerados infantis para criancinhas, para bebês, né? Menininhas de 9, de 8, de 6 meses de idade, 1 aninho, 2 aninhos, assistindo meninas superpoderosas. O que elas queriam? Aí a gente vê assim, olha, tinha também o Fuse, que é um montanhês. Esse montanhês tinha lá uma espingarda, uma arma, que ficava ali em volta, quer dizer, ele ficava cercando as meninas superpoderosas, cercando o poder da mulher por que ele tinha aquela espingarda, por que ele tinha aquela arma. E ali apresenta aqui o perigo do homem fazer isso daí contra a mulher. Pensa, fora isso tinha a gangue, gangrena, um grupo de adolescentes, quer dizer, os meninos. E aí tinha também uns meninos, os garotos perversos. Esses garotos perversos, eles eram meninos. Então, você vê, pega os meninos ali na fase intermediária da pré-adolescência, pega a adolescência, depois pega jovens, rapazinhos, porque os garotos perversos, os garotos desordeiros, eles eram meninos já aí nesse período de rapazinhos. Então, tinha a gangrena, que eram adolescentes, tinha esse grupo de garotos desordeiros que foram criados semelhante às meninas superpoderosas, que eram esses meninos perversos, os garotos perversos. Aí tinha a princesa mais grana, que era uma menina que não concordava com as ideias das meninas superpoderosas e era uma menina considerada mimada e rica, que queria, com a fortuna dela, ser mais superpoderosa do que as meninas superpoderosas. E tinha também a Sedusa, que era uma mulher, uma vilã sedutora, né, que tinha os cabelos tudo arrepiados assim, e com a sua beleza ela destruía os homens para alcançar objetivos criminosos, para tirar proveito dos homens. Então, em torno das meninas superpoderosas só tinha malignidade e maldade, inclusive colocando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo como 3 amebas, o homem como um primata louco, selvagem, para o quê?
para destruir a imagem masculina na mente das meninas, ainda quando elas estavam engatinhando. Uma coisa assim que só temos que acordar, mulheres e homens, pelo poder do nome de Jesus, nós temos que acordar, porque não dá nem para acreditar que essas pessoas, não é, tenham coragem de planejar essas coisas. Foi por isso que essa geração está na condição que está, homens e mulheres distantes de Deus, afastados de Deus e num abismo muito profundo. Olha, você já sabia disso? Deixa aí os seus comentários. Se você sabe ainda mais coisas, tem muito mais coisa que eu não pude falar aqui, mas coloque aí nos comentários que você vai estar nos ajudando e ajudando outras pessoas. Não sai daqui também sem conhecer o nosso material. A gente tem os livros nossos que vão abençoar tremendamente a sua vida, criados para governar, o método de Cristo, semelhante a ele. E também nós temos um material poderoso no Seja Membro, com vários vídeos. Eu acredito que está nos 35, 40 vídeos que a gente tem lá, ou mais que isso, que vão abençoar grandemente a sua vida. Que Deus te abençoe.